forma ininteligível. Ok. Tá Parece bom? que agora não travou por enquanto, hein? Maravilha. Vamos ver se dá para retomar aqui os trabalhos. Vamos retomar os trabalhos. Vou manter a câmera desligada aí, para ver se a gente consegue melhor qualidade. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que a gente quer saber, vamos voltar aqui. Ó. O que é isso aqui? Contador. Legal. Mas não risca. Não quero. Não risca. O que a gente quer saber é o que vai acontecer com essas variáveis no longo prazo. Tá? O que esse exercício aqui de aumento permanente da taxa, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Não está me obedecendo. Não. Esse exercício aqui de aumento permanente da taxa de poupança nos traz é um efeito temporário. Quem é esse cara aqui? Ele é o nível de PIB per capita efetivo ou ele é a taxa de crescimento do PIB per capita efetivo? Ele é taxa de crescimento do PIB, né? Ele é taxa de crescimento do PIB per capita efetivo, né? Ó, tem o tiozinho, né? O tiozinho, e ele é Yzinho. O PIB é o Yzão. Então, o que esse exercício vai mostrar para a gente é que o aumento permanente da taxa de poupança vai gerar apenas um efeito temporário nessa taxa de crescimento do PIB per capita efetivo. E vamos mostrar também que não gera efeitos permanentes. Não vai gerar efeitos de longo prazo. Certo? Muito bem. Isso sobre a taxa de crescimento no estado estacionário. Está vendo que ele está com um asteriscozinho aqui, está indicando que é estado estacionário. Então, o que nos interessa é no equilíbrio de longo prazo. A gente está mirando lá no balanceamento, né, da economia, na economia balanceada. Esse cara aqui... Ai, Deus. Estou com várias dificuldades aqui hoje. Esse cara aqui, ele é o PIB per capita efetivo de longo prazo. É o nível, não é a taxa. Certo? Então, esse aumento permanente da taxa de poupança, vamos mostrar que vai provocar um efeito temporário sobre o PIB per capita efetivo, né? E também vai levar a efeitos permanentes desse nível de produto per capita efetivo. Tá? Vamos para a análise gráfica, porque aí a gente pode entender melhor. Como é um outro material, pessoal, eu vou traduzir aqui para vocês. Tá? Esse delta aqui é o nosso Dzinho, né? A taxa de depreciação, tá? É o nosso Dzinho. Esse N é o nosso meta e esse M é o nosso G, tá? Então, eu estou usando outro material, só para relembrar. Então, esse gráfico é tirado de outro material, do livro do Barros Salim Martin, mas aqui no material escrito tem direitinho ó, quais são os... Né? Então, vamos lá. No início, em K0, né? Esse K não está com o chapeuzinho, o tio, mas ele é com o tio, tá? Ele tem o tiozinho, para ter o tiozinho, para ficar a mesma notação que a gente está usando, tá? Então, no ponto A, aqui nesse ponto A, a gente tem uma economia em equilíbrio, certo? Então,
A taxa de poupança dessa economia é um S0, é o começo de tudo, certo? Essa aqui é o nosso isso aqui é o nosso investimento bruto, tá? Essa curva. E aí, o que que vai acontecer? Essa taxa de poupança ela vai subir para S1. Então, você vai ter um shiftzinho, né? Uma elevação do investimento bruto. As pessoas estão poupando mais, poupança igual a investimento, você tem uma elevação no investimento bruto. Então, não tem poupança aqui nessa reta. É a reta de desgaste do capital, né? A reta de desgaste do capital per capita efetivo. Então, como não tem a taxa de poupança aqui, essa reta, com a mudança na taxa de poupança, ela permanece a mesma, certo? Aí vocês podem se perguntar, e se mudasse a taxa de poupança e a taxa de crescimento populacional ao mesmo tempo? Aí ficaria muito complicado da gente fazer essa análise, porque você precisa saber exatamente qual é o tamanho dessa mudança, para saber exatamente qual vai ser o deslocamento de cada uma das curvas, certo, gente? Então, por isso que a gente só faz um exercício de cada vez, faz uma análise parcial para saber um choque de cada vez, tá? Porque é muito difícil você separar um choque do outro. Então, quando acontece o choque e essa curva se desloca para cima, né, dá um shiftzinho para cima, a economia sai do ponto A, você tem um aumento do investimento, né? Você tem um aumento do investimento. Aqui, ó. Nesse ponto B aqui, nós temos mais investimento bruto do que desgaste do investimento, certo? Então, você vai ter aí, inicialmente, um capital per capita efetivo aumentando. Então, ele vai nesse sentido aqui. Tá? Nesse sentido. E aí, o que acontece graficamente é isso aqui. Aí tem esse ponto, aí desse ponto aqui, você ainda continua com mais capital, investimento bruto do que desgaste do investimento, aí vocês, né, a economia vai andando nesse sentido até que você chega no ponto C. Eu vou explicar intuitivamente cada uma dessas etapas, né? É como se de A para B fosse o impacto de curto prazo e de A para C fosse o impacto de longo prazo, tá? E esses impactos aqui que eu falei, ó, aqui é sobre o PIB per capita efetivo e aqui a gente está vendo sobre capital per capita efetivo. Mas eu sempre gosto de lembrar que o PIB per capita efetivo, ele é uma função do capital per capita efetivo. Então, o que acontece? Uma função direta, né, dele. O que acontece com um, acontece com o outro também, em maior ou menor grau, mas acontece também, certo? Então, graficamente, o que acontece na economia é a saída do ponto A para o ponto B, queria que vocês tivessem bem esses locos aqui, esse locus em mente, e do ponto B para o ponto C. Tá? Quando a gente está aqui no CATIU 0 de estado estacionário, nesse ponto aqui, tá? A gente tem um novo nível de investimento em termos eficientes, é claro, né? Então, aqui a gente tem mais investimento do que desgaste, tá? É como se a nova taxa de poupança, com a velha função de investimento, se você tivesse aqui, obviamente, um shift maior de investimento bruto do que desgaste. Então, esse aqui, com a nova taxa de poupança, vai se tornar maior do que isso aqui. O que a gente tinha antes? A gente tinha isso aqui, ó.
a gente tinha isso aqui no estado estacionário, não era? Como mudou de S0 para S1, com S1 maior do que S0, que é aquele exercício que a gente está fazendo, então, essa curva aqui, esse investimento bruto, ficou maior do que o desgaste do investimento. Tá? Então, vamos lá. A gente tem dois pontos de equilíbrio aqui. O ponto A, que é o ponto inicial, e o ponto C. Ponto A e ponto C. Tá? Então, nesses dois pontos de equilíbrio, o que a gente tem? A gente tem que todas as variáveis, em termos absolutos, o PIB, o estoque de capital e o consumo das famílias, vão crescer a uma mesma taxa, porque a economia está em equilíbrio, né, nesses dois pontos. Qual é a taxa? A taxa é neta mais G. Então, é a taxa de crescimento populacional mais a taxa de crescimento da tecnologia. Tá? Isso para Yzão, Kzão e Czão. Certo? Quando a gente olha para as variáveis endógenas em termos per capita, e aí a gente está falando de PIB per capita, capital por trabalhador e consumo per capita. A taxa de crescimento dessas variáveis endógenas no estado estacionário, isso aqui é tudo no estado estacionário, é igual a G. A taxa de crescimento dessas variáveis no estado estacionário vai ser igual a G, que é a taxa de crescimento tecnológico. E quando a gente olha nesses dois pontos de equilíbrio para a taxa de crescimento das variáveis em termos per capita eficiente ou per capita efetivo, né? A taxa de crescimento dessa variável aqui no estado estacionário, a taxa de crescimento dessa variável aqui no estado estacionário, a taxa de crescimento dessa no estado estacionário. Essa taxa de crescimento vai ser zero. Certo? Isso aí é um resultado já desse exercício de estática comparativa que a gente tem. Então, eu disse aqui para vocês o que vai acontecer com as taxas de crescimento nos dois pontos extremos. Mas, afinal de contas, o que vai acontecer na transição entre os dois pontos? Nessa transição, a gente sabe que há uma variação positiva do capital per capita efetivo, né? E essa variação positiva que a gente viu aqui, né? Que ele vai crescer, ele vai crescer, ó, aqui, né? Essa variação é positiva. Isso leva a dois efeitos, que são efeitos opostos, tá? Na transição, a gente tem o quê? O nível de consumo vai diminuir instantaneamente e o nível de investimento e o estoque de capital vão se elevar de forma imediata. É claro, gente, aumentou a taxa de poupança. Se aumentou a taxa de poupança, não é esse o exercício que a gente está fazendo? Se aumentou a taxa de poupança, de forma imediata, no curto prazo, o nível de consumo vai diminuir. E o nível de investimento, bem como o estoque de capital, vão aumentar. Então, você sai do ponto A para o ponto B, isso aqui vai acontecer. Saindo do ponto A para o ponto B aí no gráfico. Tá? Você tem um aumento do investimento. O segundo efeito é que a taxa de crescimento vai diminuir gradualmente por conta dos retornos marginais decrescentes. Tá? Eu tenho um aumento no capital per capita efetivo, o meu produto per capita efetivo não aumenta na mesma proporção por causa dos retornos marginais decrescentes. Afinal de contas, a minha função de produção, que a gente achou na aula passada, a gente está trabalhando com essa daqui.
em que alfa está entre 0 e 1, portanto, a gente tem retornos marginais decrescentes, né? E por conta desses retornos marginais decrescentes, essa taxa de crescimento vai diminuindo aos poucos. Essa distância aqui é a taxa de crescimento, certo? No caso aqui do capital per capita efetivo. Ela, aos poucos, vai diminuindo, porque o capital ele tem retornos marginais decrescentes. Então, eu estou aumentando o capital, mas ele aumenta a taxas decrescentes. Por quê? Porque a gente está em uma economia neoclássica, tá? Isso aqui é neoclássico. Então, valem aquelas hipóteses de uma função de produção neoclássica, retornos marginais decrescentes. Certo, gente? Então, o capital vai aumentar, mas vai aumentar cada vez a taxas menores, até você chegar num novo estado estacionário, que é a saída do ponto B para o ponto C. Então, intuitivamente, a gente explica o pulo do ponto A para o ponto B com a redução do consumo e o aumento do investimento, certo? E a saída do ponto B para o ponto C, a gente explica intuitivamente, economicamente, devido aos retornos marginais decrescentes, que a gente tem aqui na acumulação do capital. Alguma dúvida até aqui? Tá ok até aqui. E a minha voz está cortando? Não, tá bem melhor. Vamos lá. Tomara que a Multiplay segure a onda. Agora vamos dar uma olhada nesse outro gráfico. Esse gráfico aqui é o de dinâmica de transição, certo? Ele mostra duas variáveis de interesse. Nesse caso aqui, embaixo, onde é que está esse negócio? Está aqui. Essa aqui embaixo é o meu casinho tio, ou o meu capital per capita efetivo. Essa variável daqui de cima é o meu estoque de capital. Que isso, gente? O que é que eu fiz? Vamos lá. De novo. E de novo. Aqui em cima é o meu estoque de capital. Aqui embaixo está mostrando a dinâmica de transição do capital per capita efetivo. O que acontece com o capital per capita, eu queria que vocês deduzissem a partir do que eu vou explicar aqui nesse gráfico, tá? Vamos olhar aqui para o capital per capita efetivo. Então, no início do mundo aqui, ó, a economia está em equilíbrio, tá? A gente está aqui em equilíbrio no ponto A. Então, a taxa de crescimento desse capital per capita efetivo é 0, né? Lembra do que eu falei? A taxa de crescimento do capital per capita efetivo é 0. Aí, chegou no ponto A, o que aconteceu no ponto A? No ponto A, houve um aumento da taxa de poupança. Então, essa taxa de crescimento, o meu casinho tio, casinho tio. Essa taxa de crescimento aqui, que era 0, agora tem uma elevação temporária por conta do aumento do investimento, né? Da redução do consumo e aumento do investimento. Afinal de contas, o pessoal está poupando mais. Então, sai do ponto A para o ponto B, e do ponto B para o ponto C, essa taxa de crescimento vai diminuindo aos poucos por conta dos retornos marginais decrescentes, tá? Então, essa taxa entre o ponto entre o ponto B e o ponto C, essa taxa de crescimento, ela é positiva, mas ela é
decrescente, ela está acima do zero, portanto, ela é positiva, tá? Mas ela é decrescente, ela vai arrefecendo aos poucos até chegar de novo no ponto C, que é zero também, né? Nos dois extremos, a gente está no estado estacionário, então no ponto C, o que vai caracterizar o estado estacionário é que essa taxa de crescimento agora vai ser zero de novo no longo prazo. Tá? Ok. Então, e se a gente olhar, ao invés da gente olhar para a variável estacionária do nosso modelo, vamos olhar para as variáveis em termos absolutos, né? Aqui está o estoque de capital, e o que está dizendo nessa parte de cima do gráfico é o seguinte, olha, o crescimento, a taxa de crescimento desse estoque de capital, casão ponto sobre casão, é igual, tá em estado estacionário, né? Então, a economia está em equilíbrio, essa taxa de crescimento até o ponto A vai ser igual a neta, mais G. Veja, como isso aqui é um gráfico de um outro livro, esse G aqui é o nosso... Como é que eu vou chamar esse G aqui? Não existe no nosso, né? Tudo bem. Esse Mzinho é o nosso G. Tá? E aqui é o investimento. Vou chamar de I. Investimentozinho. Então, a taxa de crescimento do estoque de capital, né, a taxa em que o estoque de capital cresce, ela está no estado estacionário até o ponto A, é neta mais G. É a taxa de crescimento da população mais a taxa de crescimento da tecnologia. Quando o choque acontece, ela sobe até o ponto B. Do ponto B ela sobe por quê? Porque o consumo caiu, aumentou o estoque linearmente. Então, agora, a partir de aqui, essa taxa de crescimento, nesse intervalo aqui, essa taxa de crescimento vai ser positiva, né? Eu digo mais, vai ser maior do que neta mais G. Essa é a ordem certa. Tá? Então, o estoque o estoque de capital vai ter uma taxa de crescimento maior do que neta mais G entre os pontos B e C. E depois, devido aos retornos marginais decrescentes, essa taxa de crescimento ela vai caindo ao longo do tempo até a gente voltar para a economia no ponto C em equilíbrio, em que eu volto a ter uma taxa de crescimento neta mais G, que era a mesma que eu tinha antes. Então, veja que as características, embora o ponto seja diferente, né, eu saio do ponto A para o ponto C, quando a gente olha para o gráfico de taxa de crescimento, entre os pontos A e C, comparando esses dois pontos, eles têm as mesmas características. A taxa de crescimento é igual, tanto para o estoque de capital, quanto para o capital per capita efetivo. E vocês vão ver que também vale para o capital por trabalhador. Certo, gente? Como é que seria o gráfico para a variável capital por trabalhador? Eu vou até apagar isso aqui que eu... Quantos caracteres tem? Como é que seria esse gráfico? Vamos lá para a mesa, né? Oi. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui.
Aqui é o tempo. Certo? Aqui é o tempo. Como aqui o ponto A. Aqui o ponto C. E eu quero que vocês me digam como é que vai ser esse gráfico da dinâmica de transição para esse exercício de aumento da taxa de poupança. Tá? Vamos descrevendo aí como é que vocês desenhariam. Eu caí? Ou vocês ainda estão aí? A gente ainda está aqui. Você pode repetir o que é que a gente desenhe? Eu quero que vocês me ajudem a desenhar aqui esse mesmo tipo de gráfico aqui, porque esse aqui eu fiz, de cima é estoque de capital e embaixo é capital per capita efetivo. Eu quero a mesma coisa, só que para capital per capita. Onde eu iria encontrar, o que eu iria encontrar no eixo Y? Esse eixo Y aqui, esse eixo G aqui no caso, né? O que eu iria encontrar nesse eixo? Como seria o formato? O que aconteceria entre A e B? O que aconteceria entre B e C? Eu quero tudo isso descrito aqui. É isso, galera. Vamos pensar junto. Pensem que até o ponto A nada mudou, a economia estava em equilíbrio. Pois então, se a economia está em equilíbrio, o estoque de capital per capita... É estoque de capital per capita, né? Capital per capita. É capital per capita. No caso, o crescimento do capital per capita, né? Isso aqui é então, ele era zero, porque era o estado estacionário, até o ponto A. Não. Não? Veja, quem é zero é o capital per capita efetivo, certo? O capital per capita efetivo é que é a nossa variável estacionária. Você vê que, mesmo estando em equilíbrio, o estoque de capital, casão, né, a taxa de crescimento dele não é zero, é neta mais G. Certo? Tá vendo aqui? Não é zero, zero é aqui. Tá? Zero é aqui. Aqui é o estoque de capital, é neta mais G. Qual é a taxa de crescimento do capital per capita quando a economia está no estado estacionário? É a mesma taxa de crescimento do PIB per capita quando a economia está no estado estacionário. A gente calculou isso na aula passada. Quando eu vi crescimento com vocês. Zero é essa daqui, ó. Isso é zero. Isso aqui não é zero. Bora, gente, relembrar aí a aula passada. Tá com a semana, vocês levaram a topada, esqueceram? Professora, é a taxa de crescimento da tecnologia? Isso! Bingo! Então, vamos lá. Então, no princípio do mundo, ó, se aqui é o zero, vamos botar aqui, ó, a taxa de crescimento da tecnologia. Vamos botar, chamar de G, né? Que a gente tem chamado de G. Tá bom?
Então, até o ponto A, o capital por trabalhador está aqui, ó. Estou tentando fazer uma reta sem puxar ali pelo... Vou fazer um negócio bem feito. Então, até o ponto A, a gente tem uma reta. Aqui, ó. Ah, o que acontece no ponto A? O povo começa a poupar mais. O que vai acontecer com essa taxa de crescimento? Ela vai aumentar, professora. Isso. Nós já fizemos essa estática comparativa quando a gente não tinha tecnologia. Aqui vai ser do mesmo jeito. Então, ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque aumentou o nosso nível de investimento. Então, o per capita também vai aumentar. Isso. Então, vamos chamar aqui, ela aumenta. Vamos botar aqui o ponto B, né? Aumenta para o ponto B. Tá? Eu vou fazer uma projeção dessa reta aqui. Bom, vocês já me disseram o que acontece do ponto A para o ponto B. Já me disseram por que acontece isso. Agora, eu quero saber do ponto B para o ponto C. Onde é que vai ser esse ponto C? O que vai acontecer a partir do ponto B? Com essa taxa de crescimento? E aí? Do ponto A para o ponto B, eu tenho isso aqui. Chegou no ponto B, que é o máximo de investimento que a gente tem com essa taxa de poupança. O que vai acontecer? Professor, ele consegue se manter? Daqui para cá, assim, direto? Aham. Até o ponto C saria aqui. Daria certo funcionaria assim? Sabe, não daria certo porque a gente está numa economia neoclássica. Tá? Então, uma vez que ele dá esse shift aqui, esse pulo, que não é bem um pulo, né? A gente sabe que aumentou o investimento, né? Você aumenta o investimento ao longo do tempo. Mas é como se fosse um pulo aqui, né? Num ponto do tempo, eu aumentei taxa de poupança, aumentando o investimento. Aí começa a agir os efeitos da produtividade marginal do capital, certo? Então,
você tem retornos marginais decrescentes a partir daqui. Então, essa taxa de crescimento que está acima da taxa de crescimento tecnológico, que está, vamos dizer assim, bombando o investimento, mais do que a taxa de equilíbrio, né? Ela começa a decrescer por conta dos retornos marginais decrescentes do nosso capital. Tá? Então, não tem condições de manter esse nível aqui de crescimento o tempo inteiro até um novo estado estacionário. Por quê? Eu vou mostrar isso matematicamente, tá, gente? A gente volta a essa partezinha aqui, ó. A taxa de crescimento vai diminuir gradualmente devido aos retornos marginais decrescentes e a gente volta a crescer a mesma taxa que crescia antes. Essa manutenção dos níveis vai acontecer não com a taxa de crescimento, e sim com o nível de capital per capita, tá? Com a taxa de crescimento, o que vai acontecer é uma redução gradual até o ponto C, que vai ser aqui. Então, a gente tem mais ou menos isso aqui. Ó. Tá? E o ponto C vai ser aqui. A ideia, gente, é a mesma. Para capital per capita, é a mesma ideia que acontece aqui em termos de estoque de capital, nessa partezinha de cima, e em termos de capital per capita efetivo, nessa partezinha de baixo. A única diferença entre essas três variáveis é essa que a gente viu agora. E a partir daqui ele mantém a mesma taxa de crescimento que mantinha antes, né? A taxa de crescimento do estado estacionário. Porque C é estado estacionário, né? A gente chega num outro estado estacionário. A única diferença são os níveis de taxa de crescimento. Tá? Aqui é a taxa de crescimento. Ainda não estou falando de nível nível de variável. Sim, o crescimento dessa variável. A diferença entre essas taxas de crescimento é só que para a variável estacionária, que é o PIB per capita efetivo, vai ser 0, para o PIB per capita vai ser G, aqui é capital. O capital per capita efetivo vai ser 0, para o capital per capita vai ser G, e para o estoque de capital vai ser G mais neta. Tá? Então, o que vai diferenciar uma variável, né, uma taxa de crescimento da outra, é exatamente o nível, esse nível aqui, depois a gente vai para esse outro nível aqui. Tá? Então, mas todos têm a mesma característica. Todos os gráficos têm a mesma característica. Você vem, dá um pulo, depois volta para o mesmo nível que tinha antes e continua. Tá? O capital per capita seria né? Esse aqui não é o per capita efetivo, é capital per capita, esse aqui. O capital per capita de longo prazo ficaria assim. A explicação é exatamente a mesma. A única diferença entre essas variáveis é só o nível em que essa taxa de crescimento vai crescer. Pode ser 0, pode ser G mais neta. Tá? Dependendo de qual variável a gente esteja falando. E digo mais, isso vale
para capital, a taxa de crescimento do capital per capita, mas vale também para a taxa de crescimento do PIB per capita, porque no longo prazo eles vão crescer a uma mesma taxa. Que taxa é essa? G. Aí digo mais, o consumo também de estado estacionário vai ser G também. Todos eles. Certo? As 3 variáveis endógenas vão crescer a uma mesma taxa. Que é isso que define, na verdade, um equilíbrio, né? Uma situação de equilíbrio da economia. Eles estão crescendo a mesma taxa. Vocês conseguiram entender? Ou ainda está um pouco nebuloso? Deu para pegar, professor. Entendeu? Porque aqui eu já mostrei a parte intuitiva, né? Expliquei a economia da coisa. A gente viu aqui a parte gráfica, tanto no gráfico de solo, esse aqui, quanto na dinâmica de transição, que é esse gráfico aqui, ao longo do tempo, né? Vê que a diferença é que aqui a gente tem no eixo X é o tempo. Esse aqui é capital. Tá? E agora a gente vai para a análise algébrica, né? Vamos para a matemática da coisa. Então, vamos ver o que acontece com a taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Eu estou falando desse cara aqui, ó. Essa é a taxa de crescimento do capital per capita efetivo. E eu quero saber o que vai acontecer com essa taxa de crescimento ao longo do processo de transição. Quanto é que é ela no ponto A, o que acontece de A para B, o que acontece de B para C e quanto é que é ela no ponto C. Tá? Todas aquelas etapas lá que a gente vai observar. Então, vamos considerar aqui, vamos chamar essa taxa de crescimento de gama casinho tio, né? Gama é uma maneira genérica de chamar taxa de crescimento. Eu vou ficar chamando taxa de crescimento, mas sempre que aparecer esse gama casinho tio, eu estou me referindo à taxa de crescimento do casinho tio. Tá? Essa taxa de crescimento é dada por essa equação aqui que a gente já viu. Se vocês estão lembrados dessa equação, aqui é só quando eu coloquei a função de produção dentro da função da equação de acumulação do capital. Tá? Aí a gente chega a essa variável. Se não, vejamos. Vou só para relembrar vocês, tá? Quando eu jogo essa função de produção aqui dentro, a gente vai obter a taxa de variação do capital per capita efetivo como uma função do capital per capita efetivo, D mais G mais neta, aqui é um mais. Tá? E para fazer aparecer a taxa de crescimento, que é o que eu quero, né? Porque toda essa análise aqui é a análise da taxa de crescimento. Então, eu faço o quê? Eu divido de um lado e do outro pelo capital per capita efetivo. Aqui já aparece aquele gama casinho tio. Divido aqui pelo capital per capita efetivo. Isso aqui vai embora com isso aqui. Esse capital sobe. Então, a gente tem
S alfa menos 1 D mais G mais neta. Tá, pessoal? Que é precisamente essa equação 11 aqui. Tá? A partir dessa equação 11, a gente vai usar o conceito de diferencial total, que eu acho que vocês viram em cálculo 2. Me corrijam se eu estou errada. Quando a gente tem uma função de 2 argumentos, tá? A gente tem uma função de 2 argumentos, a gente faz a diferencial total dessa função da seguinte forma. A diferencial total dessa função é a derivada parcial em relação ao primeiro argumento, derivada parcial da função em relação ao primeiro argumento, vezes a derivada do primeiro argumento, mais a derivada parcial do segundo argumento, vezes a derivada do segundo argumento. Esse aqui é o diferencial total. O que a gente vai fazer é um diferencial total dessa equação 11. Quais são os argumentos que vão... quais são os argumentos que a gente vai diferenciar, né? Quem é x e quem é y? Ora, no nosso interesse aqui, x é o choque. No caso aqui, eu vou diferenciar em relação a S, que é a taxa de poupança, tá? E y é a mudança nesse caso aqui, do capital per capita efetivo. Então, em cima do capital per capita efetivo. Tá? Então, a gente vai diferenciar em relação a S e em relação a K. Então, S e K. Esses são os argumentos. É esse o diferencial total que a gente vai fazer para poder identificar aqueles 2 efeitos, o efeito de curto prazo, de A para B, e o efeito de mais longo prazo, de B para C, até chegar no longo prazo. Tá? Então, vamos lá. A diferencial total do gama K, tio. Bom, primeiro em relação a S, eu vou fazer a derivada parcial em relação a S. Primeiro eu vou fazer em relação a S, depois em relação a K, tio. Aqui tem S? Não tem S. Aqui tem K, tio? Não tem K, tio. Então, toda a minha diferencial total vai ser em cima dessa multiplicação que está aqui, né? Desse primeiro termo. Tá? A derivada em relação a S, a derivada parcial em relação a S, é K tio alfa menos 1, vezes a derivada de S, pela regra da diferencial total, mais... Agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a K tio. Alfa menos 1, S, K, alfa menos 2, vezes a derivada em relação a K tio. Quem não entendeu essa diferencial total? Professor, você pode só repetir, por favor? Posso. Esse trecho aqui é a minha derivada parcial em relação a S. Então, eu derivei parcialmente essa equação aqui, esse gama K, em relação a S. A derivada parcial assim, como é direto, né, em relação a S, é K tio alfa menos 1. Isso aqui, né? Vezes a derivada de S. Mas, agora a gente vai derivar a derivada parcial em relação a K tio, tá? Então, eu desço o que está no expoente, está aqui, alfa menos 1, vezes S, né? Que é o que está aqui.
E aí, o expoente fica o quê? Menos 1, né? Só que já tem o menos 1 aqui, então por isso que ficou menos 2. Então, é catil alfa menos 2. Esse aqui tudo é a derivada parcial em relação a catil. Tá? Vezes a derivada de catil. Show, professora. Lembrei lá do conteúdo. Que é exatamente isso aqui, ó. A derivada parcial vezes dx, mais a derivada parcial em relação ao outro argumento, né? Vezes dy. Aqui, vezes d. Como se funcionasse como dx, esse s, né? Esse ds. E aqui como se funcionasse como dy. Tá? Essa aqui é a diferencial total. Aqui tem só um rearranjo. Eu vou explicar para vocês, ó. Aqui é um termo negativo, né? Esse alfa é menor do que 1, se eu coloco alfa menos 1, isso aqui ficaria um termo negativo. Vou puxar o menos para frente. Então, isso aqui vai ficar como? Aqui não muda, tá? Esse aqui... Eu vou puxar o menos para frente, vou botar um menos aqui. E vou inverter o que está dentro do parêntese. 1 menos alfa. Como se eu estivesse multiplicando por menos 1 aqui, tá? Só que eu puxei o menos para frente. Então, dá no mesmo. S. Aí, aqui, o alfa é menor do que 1. Então, é como se esse expoente fosse negativo. Então, eu vou descer esse catil aqui para o denominador. E aí, fica 2 menos alfa. 2 menos alfa, vezes d catil. Precisamente, é o que a gente tem aqui, né? S, 1 menos alfa, catil, 2 menos alfa. Tá? Ele só colocou um negocinho aqui para mostrar que essa aqui é a derivada parcial em relação a catil. Chamou de 12 essa equação. Tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem, pessoal, dois efeitos aqui. O primeiro efeito é o efeito imediato do aumento da taxa de poupança. É esse efeito aqui, o primeiro efeito. Que a gente viu lá, de A para B. A gente tem como mensurar, é só calcular isso aqui. Tá? Então... vamos supor que esse DS foi de 5 pontos percentuais. A turma estava economizando 10% da renda, depois a galera passou a economizar 15% da renda. Então, esse DS aqui pode ser 0,05, tá? É um DS. E aí é só calcular essa derivada parcial, quando a gente tem a função, fica fácil, né? Quando a gente tem a função de produção. Calcular essa derivada parcial para poder saber o impacto desse aumento da taxa de poupança. Esse aqui é a saída do ponto A para o ponto B. É essa primeira etapa aqui. Então, eu separei as duas etapas. Eu separei os dois efeitos. E do ponto B para o ponto C é esse efeito aqui. Ponto B para o ponto C. Tá? Então, o primeiro termo desse lado direito vai fornecer o impacto da variação da taxa de poupança, especificamente, né? Tá? Como é que essa taxa de poupança vai impactar sobre o capital per capita efetivo, né? Essa taxa de crescimento, ou a variação do capital per capita efetivo. Tá? Mantendo esse capital per capita efetivo constante. Só um instantinho, gente. Era só a minha gatinha querendo sair do quarto. Eu fui abrir para ela passar. Então, a gente não pode embolar os dois efeitos. A gente tem que isolar os efeitos para poder entender o que está acontecendo com cada um. O efeito de curto prazo e o efeito de longo prazo.
Para isolar esses efeitos, a gente varia um, deixando o outro constante. Depois, a gente varia o outro, deixando o primeiro constante. Tá? A gente sempre analisa dessa forma, que é isso aqui, deixando o outro constante. Então, esse primeiro impacto aqui, a gente está medindo o aumento do A para o B, tá? Quanto essa mudança na taxa de poupança está impactando de forma direta sobre a taxa de crescimento, a variação dessa taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Isso é o que está medindo. Isso aqui é o impacto. Ó. A magnitude desse impacto é esse termo vezes o quanto aumentou de taxa de poupança. É legal porque tem como medir, né? Se a gente tivesse aqui acho que mede isso aqui no MATLAB, dá para... Esse segundo termo aqui vai fornecer a variação desse capital per capita efetivo, deixando agora a taxa de poupança constante. Por quê? Lembra que eu falei que é um aumento permanente. Então, ela subiu e ficou lá em cima, a taxa de poupança. Ela não regrediu, certo? Ela não regrediu. À medida que esse capital vai aumentando, a taxa de crescimento, à medida que o capital vai aumentando, a taxa de crescimento vai diminuindo, porque o termo é negativo. Ok. À medida que o capital vai aumentando, a taxa de crescimento vai diminuindo. Por que a taxa de crescimento vai diminuindo? Porque nós temos retornos marginais decrescentes para capital. Capital aumenta a taxas menores, a taxas cada vez menores. Então, esse segundo efeito aqui é a saída do ponto B para o ponto C. Por isso que ele não permanece. Dá para calcular que o ponto B está aqui em cima, ele vai caindo até chegar no ponto... O ponto B está aqui em cima, e ele vai caindo até chegar no ponto C. É esse o jogo do que acontece dinamicamente. Sai do ponto A para o ponto B, por meio desse efeito aqui, e do ponto B para o ponto C, por meio desse efeito aqui. Dá para calcular matematicamente isso aí. A magnitude do efeito é essa, e ele vai caindo ao longo do tempo, porque a gente tem aqui um retorno marginal decrescente. Ok? Beleza. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo numérico, só para vocês terem uma noção. Vamos supor aí que a economia está no estado estacionário, aí os parâmetros dessa economia são esses, ó, alfa igual a 0,4, taxa de poupança de 24%, taxa de crescimento da tecnologia de 3%, taxa de crescimento da população é de 1%, e uma depreciação de 10% do capital. Tá? A gente vai precisar de um chute inicial para o capital per capita efetivo. Tá? Então, esse chute inicial, vamos dizer que no início do mundo, o capital per capita efetivo vale 1, tá? O K0. A gente precisa de um chute inicial, porque isso aqui é uma função que vai variando no tempo, então a gente vai aplicando em cima desse valor inicial essas taxas para a gente calcular o primeiro estado estacionário, ponto A. Tá? Ponto A. E isso aqui influencia? Não. A gente sabe que o capital ele vai convergir para um estado estacionário, e é esse estado estacionário, o inicial, o ponto A, que a gente vai calcular aqui. Tá? Então, com esses parâmetros aqui, gente, o capital per capita
efetivo de estado estacionário é 2,45. Tá? Com esses parâmetros aqui. Vamos dizer que esse seja o capital de estado estacionário quando a economia está no ponto A. Certo? Aí isso rola lá, pá, beleza, vai, a economia vai no estado estacionário, até que no tempo 124, a gente tem uma alteração na taxa de poupança dos agentes. Sai de 24% para 30%. E digo mais, digo que este aumento, ele é permanente. O que vai acontecer? Ó, aqui as dinâmicas, ó. Isso aqui já é o computador cuspindo, com aqueles parâmetros. Olha como é que o gráfico fica aí bonitinho, ó. Aqui a gente está olhando não a taxa de crescimento, mas o capital per capita efetivo, ó. Então, no tempo igual a 124, há um aumento da taxa de poupança. Quando há um aumento da taxa de poupança, o nível de capital per capita efetivo vai aumentar até se equilibrar de novo. Tá? Mas aqui eu não estou falando de taxa de crescimento. Quando eu olho para a taxa de crescimento, o que está acontecendo? Esse Q aqui, que eu não sei o que é, acho que é o que é a quantidade, é PIB. Acho que é PIB aqui. Acho que é PIB. A taxa de crescimento do PIB, ó, vinha constante, aí depois, quando há um aumento da taxa de poupança, tem um pico, um pulo, sai ali em torno de 4% e vai para 5,2%, e depois, ao longo do tempo, vai retornando até o mesmo valor que tinha antes. E essa transição entre um estado estacionário e outro estado estacionário, nesse nosso exemplo numérico aqui, ela dura 70 anos. Tá? Ela dura 70 anos. Aqui, gente, o estado estacionário do capital per capita efetivo, lembra que a gente tinha visto lá que era 2,45, né? 45. 2,45, né? Sai de 2,45, que é esse ponto aqui. Quando acontece quando acontece o aumento da taxa de poupança, ele vai para 3,35. Ó, 3,35, mais ou menos por aqui. É o novo estado estacionário. Tá? Dá para calcular tudo isso. E graficamente também dá para mostrar, né? Se você observar todas as taxas, não mais o nível, mas todas as taxas, quando chega o momento do aumento da taxa de poupança, elas têm um pico. Ó. Tem um pico, aqui sobe, né? Por causa do aumento do investimento. E depois elas vão se reduzindo devido aos retornos marginais decrescentes do capital. Tá? Vai caindo ao longo do tempo. Aqui, o pico do capital, do estoque de capital é muito maior do que o pico do PIB, né? É muito maior do que o pico do PIB. Estou falando de taxa de crescimento, tá? A taxa de crescimento do estoque de capital na transição é maior do que a taxa de crescimento do PIB na transição. Depois retornam para o mesmo patamar. Tá? Mesmo patamar. Aqui, esse gráfico de baixo é aquele capital per capita efetivo, a taxa de crescimento, né, do capital per capita efetivo. Nessa parte de cima é a taxa de crescimento do estoque de capital. É uma representação dessa taxa de crescimento. Tá? Um aumento da taxa de poupança não tem efeitos positivos que sejam permanentes
sobre crescimento econômico de longo prazo, no estado estacionário. Então, o aumento da taxa de poupança, ela vai ter efeitos na taxa de crescimento somente no curto prazo, que é aquele efeito de transição, tá? Segundo resultado desse exercício, países com taxa de poupança mais elevada não crescem mais rapidamente do que países com taxa de poupança mais baixa. Não crescem mais rapidamente. Até porque eles não têm efeito de longo prazo. Mas os níveis de capital e de rendimento per capita, ou renda per capita, vão ser mais elevados. Então, esses países, embora não tenham taxas de crescimento mais elevadas, quando eles poupam mais, eles têm um bem-estar maior, porque o rendimento per capita é mais elevado. Tá? Então, melhores condições de vida, em média. É outro resultado quando a gente aplica o modelo de solo com tecnologia e faz esse exercício de estática comparativa que a gente está fazendo. Esse foi o primeiro exercício de estática comparativa. O segundo exercício que eu proponho aqui para a gente fazer é um exercício em que há um aumento no G, né? No crescimento da tecnologia. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, que a gente quer saber o que vai acontecer no equilíbrio de longo prazo se o conhecimento tecnológico aumentar de G0 para G1. Então, a gente está investindo mais em ciência, em tecnologia, inovação, o país está mais produtivo, e isso acontece de forma permanente. É importante que seja de forma permanente. Toda essa análise é com choques permanentes. Tá? Toda essa análise é com choques permanentes. Os choques permanentes, eles provocam dois efeitos dinâmicos. Um efeito de curto prazo, ou transitório, sobre a taxa de crescimento econômico. E nesse caso aqui, do conhecimento tecnológico, também vai provocar um efeito permanente, que é diferente da variação na taxa de poupança. Né? Na taxa de poupança, não havia efeito permanente sobre crescimento, né? Sobre a taxa de crescimento. No caso do aumento do crescimento da tecnologia, a gente tem esse efeito permanente. Tá? Então, são exercícios diferentes. A primeira coisa que a gente vai fazer é um exercício, uma análise gráfica. Tá? Bom, nesta equação, nessa funçãozinha aqui, não tem o G, né? Não tem a taxa de crescimento tecnológico. O G está aqui, ó. Em vez de M0, né, um G0, que é o G no início dos tempos. É o crescimento da tecnologia no tempo zero. Então, a economia está aqui em equilíbrio no ponto A, e aí o exercício aumentou a taxa de crescimento da tecnologia. Essa reta vai dar um giro para a esquerda, porque ela aumentou, ela vai para a esquerda. E aí a gente tem uma situação em que, nesse ponto aqui, o desgaste é muito maior do que o investimento. O investimento ficou abaixo do desgaste. Então, a tendência do capital per capita efetivo é diminuir ao longo do tempo, indo de A para B, e reduzindo o capital per capita efetivo até chegar no novo estado estacionário, que é o ponto C, que é nesse estado estacionário aqui do capital per capita efetivo, com um novo
G, que é a nova taxa de crescimento da tecnologia. Aqui é quando a gente tinha G0, e aqui no ponto C a gente tem G1. Tá? Então, se a gente supõe que a economia estava em equilíbrio no início, né, o movimento vai ser exatamente esse aqui, de redução, porque aqui no ponto A o desgaste do capital está muito maior do que o investimento, né? O investimento ficou abaixo então a tendência é que esse capital per capita efetivo vá se reduzindo. No novo ponto de equilíbrio, a taxa de crescimento da economia é mais elevada, porém o estoque de capital per capita efetivo é menor nesse novo estado estacionário. Dá para ver, né? De K0 para K1, o capital per capita efetivo é menor de estado estacionário. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é a delicadeza desse exercício para mostrar que a taxa de crescimento da economia vai ser mais elevada, mesmo com capital per capita efetivo menor no longo prazo. Por quê, hein, gente? A taxa de crescimento da economia, que eu estou dizendo, é esse aqui, ó. Esse cara aqui, que é o nosso bem-estar, né? Taxa de crescimento do nosso bem-estar, do PIB per capita. Isso aqui não é igual a G? Nós não vimos que no estado estacionário o PIB per capita cresce a uma taxa G? Se o G aumenta, obviamente, a taxa de crescimento da economia vai ser mais elevada. Tá? Esse gráfico aqui, por esse gráfico a gente não consegue visualizar, mas nós vamos mostrar em outro gráfico. Tá? E matematicamente também. Fazer a mesma análise que a gente fez da outra vez. Aqui é só para ressaltar os dois tipos de efeito com esse exercício de estática comparativa. Um efeito de longo prazo sobre a taxa de crescimento econômico e um efeito de curto prazo, né, entre os dois pontos de equilíbrio, entre A e C. Então, esse aqui é o efeito de curto prazo. E o efeito de longo prazo é só olhando estaticamente os dois pontos e comparando. Na análise algébrica, a gente vai fazer o mesmo tipo de exercício que a gente fez, tá vendo? Aquela equaçãozinha 12 que a gente tinha lá, tá? Só que aqui o exercício é diferente. A nossa função tem dois argumentos que a gente está interessado em fazer a diferencial total. O G e o casinho tio. Tá? Nós vamos fazer a diferencial total dessa função aqui em relação a G e em relação a casinho tio. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer a diferencial total. Vai aqui. Vocês estão marcando as monitorias, vocês estão utilizando o tempo dos monitores. É bom que vocês estejam, viu? Vamos cuidar aí. Tanto em micro quanto em macro.
Oh, droga. Tanto trabalho para eu apagar o que eu queria manter. Dá um Ctrl Z, professora, para ver. Eita, foi embora tudo agora. Tá. Tá aqui. Fui falando com vocês, fui esquecendo do tempo, porque isso aqui é tão... É um passatempo apagar esse negócio aqui, sabe? Você está estressado, você apaga, você risca e depois apaga. Recomendo a vocês. Vamos lá. Bom, aqui, gente, é um outro exercício. Esqueçam o que a gente fez em relação ao S, agora é em relação ao G, né? Então, quem está mudando aqui? O G e depois, né? O G é no efeito direto, né? Da taxa de crescimento, é um G. Da taxa de crescimento da tecnologia. E depois a gente tem um efeito sobre o capital per capita efetivo. Tá? Quando a gente faz o diferencial total dessa funçãozinha aqui, vamos fazer o diferencial em relação a G. Quando a gente derivada parcial em relação a G, é menos 1, né? DG. Tá? Derivada parcial em relação a G vezes DG, mais a derivada parcial em relação a K, aqui não tem K, é só aqui a parte da frente, é a mesma coisa, né? Alfa menos 2, né? Fiz a derivada parcial, vezes dk. Vamos ver se eu já cheguei ao termo. Aí ele vai fazer aquele rearranjo do termo que a gente já fez antes. Menos dg, menos... vezes dk. Tá, pessoal? Isso aqui é um rearranjo desse termo aqui, é a mesma coisa, só reescrevi. Tá? Aqui é diferencial total em relação à taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Então, agora sim, a gente separou em dois efeitos, né? Quando muda o G e quando muda o K. Separamos os dois efeitos. Tá? Lembrem-se que há um giro dessa, né, para a esquerda dessa reta. Então, você tem uma diminuição, uma redução do capital, né? Então, essa taxa de crescimento passa a ser negativa de imediato, do ponto A para o ponto B. O ponto A para o ponto B é medido diretamente pela alteração em G. Aqui é do ponto A para o ponto B. Certo? E depois, a gente sai do ponto B para o ponto C, que é medido por esta magnitude aqui, ó. Tá? Esse é o efeito do ponto B para o ponto C. Também negativo. Em cima da taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Tá? Vocês, a essa altura do campeonato, já deveriam estar se perguntando: mas a taxa de crescimento da economia, né, o bem-estar da economia não melhora, não se eleva? Por que eu tenho tanto efeito negativo em cima da taxa de crescimento do capital per capita efetivo? Vocês já se perguntaram isso? Isso está na cabeça de vocês? Tá também no coração. Ah, que bom, porque eu vou chegar ao coração de vocês. Vamos explicar. Eu vou explicar. Porque vocês não podem confundir efeitos sobre a variável de estado estacionário com os efeitos sobre a variável endógena
que são equivalentes aos efeitos de bem-estar. Uma coisa é o Y efetivo e outra coisa é o nosso bem-estar, que é o per capita. Tá? Vamos lá, o primeiro termo desse lado direito aqui vai fornecer o impacto sobre a taxa de crescimento do capital per capita efetivo, né? Dessa variação no crescimento do crescimento tecnológico. É um efeito direto. Como eu tenho dois efeitos aí, eu tenho que variar um e deixar o outro constante, depois eu troco. Eu vario o capital e deixo o G constante, certo? Não posso fazer tudo ao mesmo tempo, não, senão os efeitos se embaralham e a gente não consegue mensurar. Tá? Então, sempre os exercícios de estática comparativa sempre vão fazer dessa forma para poder saber os impactos parciais, né, de cada efeito. Depois a gente soma para ter o impacto total, tá bom? O segundo termo, ele vai fornecer essa variação na taxa de crescimento do capital per capita efetivo, quando esse G fica constante, então esse segundo termo aqui, o G fica constante e o K varia, né, o capital per capita efetivo. Então, esse primeiro termo sai de A para B, e esse segundo termo é a mensuração de B para C. A gente consegue medir isso aí. Um bom computador faz isso, porque isso aqui é interativo, né? É ao longo do tempo. Tá? Então, tempo 1, tempo 2, tempo 3, até você ter chegar de novo no estado estacionário. Olha aí, como é esse gráfico de dinâmica de dinâmica de transição. Esse gráfico aqui na parte de baixo, ele está observando a taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Tá? E esse gráfico na parte de cima está observando a taxa de crescimento do estoque de capital. No resumo, a gente tem o seguinte: no ponto A, olhando aqui para a parte de baixo, no ponto A, a gente está com a taxa de crescimento do PIB per capita efetivo igual a zero, a gente tem uma economia em estado estacionário. Né? Quando G aumenta, de G0 para G1, ou seja, quando a taxa de crescimento da tecnologia aumenta, a gente tem um impacto, vem aqui para baixo, tá vendo? De A para B. Cai a taxa de crescimento, ela fica negativa. Ela era 0, cai para menos que 0. É exatamente esse efeito negativo aqui, tem um menos aqui na frente. Então, esse impacto é negativo, sim, cai, e depois, o G vai ficar constante, né? No caso aqui, o capital per capita efetivo vai diminuir com o tempo, né? Vai diminuir com o tempo, aumentando a taxa de crescimento, tá? Essa taxa de crescimento, à medida que o capital per capita efetivo diminui, essa taxa de crescimento vai aumentando até voltar a zero. Lembra, no outro exercício, o capital per capita efetivo aumentava e a taxa de crescimento ia diminuindo ao longo do tempo por conta dos retornos marginais decrescentes. A explicação aqui é a mesma, por conta dos retornos marginais decrescentes. À medida que o capital vai diminuindo, a taxa desse crescimento, desse capital per capita efetivo, vai aumentando até chegar em C, voltar a ser zero, que é o que era antes, né, no novo equilíbrio, no ponto C. Tá? Então, taxa de crescimento do capital per capita efetivo é 0, tem uma queda do tamanho do aumento de G, né? Depois, essa taxa de crescimento vai aumentando até voltar a ser 0. Aqui ela é negativa, ela está crescendo, mas ela é negativa ainda, tá? Tá aqui, ela é negativa. Certo? Essa é a análise
para essa taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Obviamente, no longo prazo, a taxa de crescimento é zero. É essa taxa de crescimento aqui dessa variável estacionária. Quando a gente olha a variável não estacionária, a variável em termos de estoque de capital, né, a taxa de crescimento do estoque de capital, a gente tem aí um aumento desse estoque de capital, né? Não tem efeito no capital de A para B. Veja que de A para B o efeito é só em G, não tem efeito sobre capital, portanto não tem efeito sobre o estoque de capital. Tá? O estoque de capital permanece, de A para B, permanece aí. Chega no ponto B, essa taxa de crescimento começa a aumentar até o ponto C. Por que ela aumenta? Veja, essa taxa de crescimento, ela é G0, isso aqui é G0, tá? Não é M, é G0. Eu tenho, no início dos tempos, uma taxa de crescimento da tecnologia. Quando a gente aumenta essa taxa de crescimento da tecnologia, sobre o estoque de capital, ela vai fazer efeito só a partir do ponto B. A gente aumenta para uma G1 mais neta, no ponto C. Então, o movimento é de aumento da taxa de crescimento do estoque de capital. Por que essa taxa de crescimento aqui é G mais neta? Como G compõe essa taxa de crescimento, a gente tem o G aumentando, tá? Então, isso aqui vai aumentar, obviamente, no longo prazo. Isso aqui também vai aumentar. Isso aqui é no longo prazo. Só para não deixar dúvida. Ok. Eu ainda estou devendo a resposta a vocês, mas isso aí vai ser daqui a pouquinho. Vamos observar o que acontece com a taxa de crescimento do estoque de capital. Gente, isso aqui é uma definição do estoque de capital, tá? Estoque de capital é isso aqui. Se não, vejamos. O meu casinho tio é definido como o casão dividido por AL, né? E agora o nosso L está acompanhado, casou-se com a tecnologia. A gente sabe disso desde a aula passada, tá? Aí, tá? Então, quem é casão? Casão é casinho tio vezes AL. Tadam! O que a gente vai fazer? O que a gente fez ao longo desse semestre até agora. Aplicou LN em ambos os lados e derivou em relação ao tempo. Vamos aplicar LN em ambos os lados. E derivar em relação ao tempo. Aqui a gente tem a taxa de crescimento do estoque de capital, que vai ser igual à taxa de crescimento do capital per capita efetivo, mais A ponto sobre A mais L ponto sobre E. Esse cara aqui é o G, esse cara aqui é o neta, né? E quando a gente chega no estado estacionário, quando chega no longo prazo, esse cara aqui é zero. Portanto, a taxa de crescimento do capital, do estoque de capital no longo prazo é G mais neta. Tá certo? Que foi o que eu escrevi bem aqui. Bom, chegando a isso aqui, chegando a essa taxa de crescimento aqui do estoque de capital, taxa de crescimento do capital per capita efetivo, do A ponto, da tecnologia, taxa de crescimento da população,
A gente vai aplicar aqui o conceito de diferencial total de novo, nessa expressão aqui, e vai dizer, olha, diferencial da taxa de crescimento do estoque de capital é igual ao diferencial individual de cada um, né? Diferencial em G, diferencial em neta, diferencial em K, em gama cativo. Nesse exercício aqui, que a gente está, de variação da taxa de crescimento da tecnologia, o neta não varia. Isso aqui não tem variação nesse exercício, né? Aqui é a variação de neta. A gente não tem mudança no crescimento populacional. A gente não fez essa avaliação. A gente tem uma mudança em G. Certo? A gente tem mudança em G. Então, se a gente retomar aqui aquela equação 13 do diferencial total que a gente viu, e substituir quem é esse D gama casinho tio, que é esse cara aqui, quem é esse cara aqui? Ele vai ser a diferencial da taxa de crescimento do estoque de capital menos DG, né? Esse DG passa para o lado de lá. Se eu jogo aqui dentro, esse menos DG vai cortar com esse menos DG aqui. Isso aqui corta com isso aqui. Então, a mudança na taxa de crescimento do estoque de capital só vai ter efeito a partir do ponto B, indo para o ponto C, tá? Aqui eu estou mostrando em A e B, a taxa de crescimento do estoque de capital não muda. Tá? Então, matematicamente, ela vai mudar só quando o capital per capita efetivo for diminuir. Isso aqui diminui, isso aqui aumenta. Tá? Diminui, tem um menos na frente, então essa aqui aumenta. Ok, pessoal? Então, é por isso que até entre o ponto A e B não há mudança para o estoque de capital. Para o estoque de capital. E ele vai seguir aumentando de B até C por causa do aumento do G. Os principais que eu queria mostrar para vocês. Os principais resultados deste exercício, que é um aumento na taxa de crescimento tecnológico. O resultado 1, o primeiro efeito é um efeito de curto prazo sobre crescimento econômico, que a gente tinha esse efeito também quando fez o exercício da variação da poupança. E nós temos um efeito de longo prazo também sobre crescimento econômico. Tá? A gente viu isso. Segundo efeito, maiores taxas de crescimento tecnológico vão implicar em taxas de crescimento econômico mais elevadas. Maior nível de investimento, maior consumo per capita, melhores condições de vida. Vamos aqui observar que é a definição, né, daquela variável estacionária. Se eu passo o A para o outro lado, eu vou ter que KL igual
A casinho tio vezes A. Tá? Esse KL aqui é o nosso capital per capita, ou capital. O que eu queria que vocês entendessem é que tudo que acontece, eu digo que acontece com capital per capita, vai também para o PIB per capita. Se não, vejamos, quem é o PIB per capita efetivo? É o PIB da economia dividido por AL. Se eu passo o A para o outro lado, eu tenho PIB per capita vezes A. Então, e como Y é igual a K elevado a alfa, o que acontece com o K acontece com o Yzinho. Tá? Essa análise que eu vou fazer aqui é a seguinte: eu tenho capital per capita é igual ao capital per capita efetivo vezes A. Certo? Vezes A. Então, a gente viu que esse capital aqui no longo prazo vai ser menor quando há um aumento, um crescimento da taxa, um aumento do crescimento tecnológico. Nós não vimos isso? Vocês se recordam que nós vimos isso? No estado estacionário, esse capital efetivo de longo prazo é menor do que o outro. Concorda? Sim, professor. Só para saber se vocês estão comigo. Vamos lá. Ok. Mas aí, gente, eu estou interessada não é nesse cara aqui. Eu estou interessada nesse cara aqui, que esse cara aqui é que me dá as condições de bem-estar, né? Então, eu preciso saber, para saber o que acontece com o capital per capita e, consequentemente, com o PIB per capita, eu preciso entender o que acontece com a tecnologia. Certo? Gente, se eu tenho uma tecnologia crescente, essa tecnologia está aumentando a taxas positivas. Então, em termos de nível tecnológico, ele tá crescendo. Ele está crescendo. Se a taxa de crescimento desse cara é positiva, é porque esse cara está crescendo. Ele está aumentando ao longo do tempo. Esse aqui está diminuindo e vai estacionar. E vai chegar um momento em que ele vai parar de diminuir. Isso aqui era para ser uma reta. Como se fosse uma barra. Pronto. Tem um momento em que esse aqui cai, mas ele para, e esse aqui continua crescendo. A tecnologia continua crescendo. O que significa que a gente vai ter melhores níveis de vida no longo prazo. Então, não me importa muito se o capital per capita é menor. Vou voltar bem muito. Não me importa muito se é zero. Não, aqui é o capital per capita. Que é entender o que se passa com esse capital aqui. Capital e, consequentemente, o que se passa com o PIB per capita dessa economia. Tá? Vamos supor aqui que a gente tem um pouquinho de finalizar, que é o último ponto. Professor, você está escutando? Estou escutando. Pronto. Acho que você está querendo cair de novo.
Você não, né? Estão querendo me derrubar. Puxaram seu tapetinho. O 2. Então, vamos supor. O país P0 tem uma taxa de crescimento de tá? No prazo do país, o país P0 chegou no capital per capita efetivo de estado estacionário dele. E o per capita efetivo de estacionário, tá? Zero é menor do que o G1, e o capital per capita efetivo do país é o capital per capita. Tá? Isso aqui solo. Vocês estão me escutando? Professora, não está dando mais para entender. Voltar a cortar direto. Ai, ai. Voltei. Só processando a multiplay. É o jeito. E ainda ganhou um dinheirinho, viu, na de indenização. Pois é. Eu vou tentar terminar esse slide, tá, gente? Eu tenho muito o que fazer, não. Vamos lá, vamos tentar terminar. Vamos lá, então. Veja, no país zero, sabe que a taxa de crescimento da tecnologia é menor nesse país. Então, a gente precisa que a ponto sobre A no país zero é menor do que a ponto sobre A no país 1. Tá? Então, é exatamente o que eu queria chegar. Ó. Mesmo tendo o país zero, ele vai ter uma taxa de crescimento de. Esse vai ficar estático quando chegar no estado estacionário, e essa tecnologia para o país zero vai ser menor do que para o país 1. Aqui o país zero. Tá? Isso aqui vai ser menor do que para o país 1. Professor, acho que nesses lados você consegue terminar mais não, viu? Não, né? É possível um negócio desse. Bom, vamos lá. Muito chateado, eu vou interromper essa gravação.